Tá velho, mas tá pago. Olá, amigos! Mais uma vez estamos chegando com o nosso programa Direção Retrô, o programa que traz o passado de presente, mostrando automóveis antigos. Pois é, e dentro das nossas possibilidades, né, que agora nós andamos um pouco mais presos, mais cautelosos, nós estamos sempre nas andanças para mostrar automóveis antigos, para mostrar assuntos retrô. E esses dias nós voltamos a encontrar com o nosso amigo Osni Antônio. Pois é, ele é dono de um Bertone, ano 1978. Carro esse que lá para trás, nos primórdios do nosso programa, nós chegamos a mostrar o início da restauração desse carro. Agora sim, agora nós vamos mostrar o carro rodando depois de vários anos, né? Aliás, esse carro é um carro muito raro aqui no Brasil, é um Fiat. Então, se você não conhece, vai conhecer aqui no nosso programa. E o Esplanada? Você que é das antigas conhece o Esplanada, né? Você teve um Esplanada? Seu pai teve um Esplanada? Nada disso, você nunca ouviu falar do Esplanada. Pois é, era um carro que era produzido pela Chrysler. Este que nós vamos mostrar é ano 1969 e está em perfeito estado de conservação. É isso mesmo? Era pela Chrysler, né, Zé? Que era produzida pela Chrysler. Muito bom. Eu me lembro que, inclusive, quando eu era jovem, eu me apaixonei por um carro desse que era vermelho com a faixa preta. Era um GTX, era assim que se falava, né? Era um GTX. Nossa, eu queria ter aquele GTX de todo jeito, mas não tinha nenhuma possibilidade. Muito bem. Também estivemos com o senhor Vitor Simone, da Personal Partes. Ele trabalha com fibra, ele é um design automotivo. É super criativo e, inclusive, ele tem o seu próprio carro, o carro com o seu nome, que é o San Vito. Você também vai ver aqui no programa o San Vito, genuinamente nacional, criado lá na Personal Parts pelo senhor Vitor. E lá no fundo do baú, no final do nosso programa, você não pode perder a participação de André Bellarmino, que vai falar sobre o uso da cadeirinha. O que mudou? Você sabe? Fique bem informado, ok? Bem, então agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada neste Bertone, ano 1978, do nosso amigo Osni Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Meu nome é Osni, sou aqui da região do ABC, São Caetano do Sul. É um prazer estar aqui participando do programa Direção Retrô, programa que a gente já acompanha já há muito tempo, acompanha pela TV. Fizemos várias matérias, viagens juntos, então um programa muito bacana. Então, estou aqui para falar desse carro. Esse carro é o Fiat X1/9. Esse carro é italiano. E eu adquiri esse carro meio que por um acaso. Eu fui visitar uma mercadoria da Receita Federal em Araraquara, fui para comprar um ônibus, inclusive. E depois, passeando pelo pátio, eu encontrei esse carro que estava no leilão e nunca tinha visto nada também sobre o carro. Aí me interessei, puxei pela internet, participei e consegui trazer o carro para a nossa cidade. E ele passou por uma restauração brava, que ele ficou apreendido por muitos anos, por ele ter entrado ilegalmente no país. E ficamos uns 3 anos mais ou menos na restauração desse carro. Antigamente ele era prata, hoje ele é vermelho. E sou um apaixonado pelo carro antigo, né? Tenho outros veículos, inclusive, não tão bonito, acho que quanto esse, por esse ser um modelo bem raro aqui no país. Então, e como eu estava falando do carro, o Bertone aqui, nos anos 80, ele foi inspirado para a fabricação de um carro aqui no Brasil com o nome Dardo.
foi trazido um carro desses da Itália, ele foi totalmente desmontado para a confecção do molde. E o dardo, ele foi fabricado aqui no Brasil dos anos 80 a 82. Então, minha paixão pelos carros antigos já vem de alguns anos, né? Então, não gosto, meu gosto não é só pelos carros, são pelos pesados também. Tanto que eu consegui adquirir um ônibus da Expresso Brasileiro, um ônibus Nielsen 380 Diplomata, Scania 112, um carro que fez muita história na linha São Paulo-Rio, um carro leito, só rodou à noite. E um carro que, por ser tão bom e o pessoal gostar tanto do modelo e do conforto, foi um carro que rodou além de tudo que os outros ônibus rodam. Porque existe uma lei que um ônibus só pode rodar por 10 anos numa linha rodoviária. Esse carro meu, ele rodou até 2012, ou seja, um carro 1985, rodou até 2012 sob liminar, por os passageiros gostarem tanto do carro. Então, esse ônibus, ele traz muitas alegrias para a gente. Já fizemos muitas viagens juntos, banda de rock, eventos por todo o interior de São Paulo, Piedade, Boituva, Guareí, nossa, e inúmeras cidades já rodamos com esse ônibus. É muita alegria para a gente. E isso aí, pessoal, quero aqui agradecer aqui a equipe do programa Direção Retrô, toda a equipe, todos os amigos que gentilmente me convidaram para esse evento, para essa matéria. Pessoal super gente boa, muito gente fina. Vamos assistir, gente, é um programa que vale a pena, ok? Osni, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Aliás, um dia depois dessa gravação, nós encontramos com o Osni lá de frente à Platô Diesel, que, diga-se de passagem, fica aqui registrado, esta ação, um drive-thru que foi organizado pela Platô Diesel em São Caetano. É isso, Zé. Tem, inclusive, a palavrinha da Adriana Gardim Garcia. Pois é, ela estava lá organizando e falou um pouquinho desta ação. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no evento da Platô Diesel para arrecadação de roupas e alimentos. Esse evento foi idealizado pelo senhor João Carlos e teve o apoio da empresa Platô Diesel e do Clube do ABC de Automóvel e o senhor Atílio. Agradecemos a todos que estão participando, estão arrecadando, que estão nos doando os alimentos. Esperamos com isso arrecadar em torno de 5.000 quilos de alimentos. Obrigada mais uma vez. Que bacana, que bela ação, uma ação realmente muito bonita. Parabéns ao senhor João Gardim da Platô Diesel, Atílio Santarelli, também do Clube de Automóveis de São Caetano do Sul, lá dando uma força para que esse evento ocorresse, e assim foi. Tudo dentro dos conformes, com uso de máscara e tudo mais. Muito bem,
Eu vou dizer para você, cuide bem de sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Pois é, capas para automóveis antigos ou modernos, fala com o Valdir no 19 991 18 25 17. E pode falar que viu aqui no programa Direção Retrô, ok? Vamos sair para um rápido intervalo e a gente volta já. Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo, VHS, VHS-C, Mini DV, 8mm, fita cassete e vinil para CD. Contato DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Muito bem, estamos de volta e vamos dar uma olhada agora no Esplanada ano 1969. Renê, acelera com a gente. Eu sou o Tico, eu sou mecânico de Alfa Romeo há muitos anos, mas hoje em especial nós temos uma esplanada que nós vamos ter o prazer de rodar com a direção retrô, para mostrar como é um Chrysler. Esse Chrysler é um 8 cilindros, fabricado em 69, que chegou aqui todo desmanchado, todo destruído, e hoje ele está impecável. Foi feito por nós mesmos. Esse carro a gente só passeia de vez em quando nos eventos, de vez em quando eu faço algum casamento com eles, mas fora disso ele só fica na garagem mesmo guardado. O casamento é só familiar mesmo, a gente não aluga, né? Mas como sempre tem uma sobrinha, um parente casando, então a gente vai com ele. Muito pouco, é muito raro. Se eu não me engano, foi só 2 anos, porque eu não sou mais o especialista em falar em Chrysler. Mas se eu não me engano, é só 2 anos de fabricação. Então há muito pouco. É um carro muito bom, muito confortável. O motor é um M-Sul, 8 cilindros. Dá para fazer uma graça, anda bem sim. Opa, convidativo. É só nos passeios. Agora, nada melhor do que a gente dar uma volta com ele para vocês verem o que é uma esplanada. Vamos lá? Para vocês que têm um carro antigo, nada melhor do que curtir eles e pôr na estrada para rodar. É o que eu desejo a todos. Viram que bacana? Esse carro realmente está um show de bola, né? Eu sei que tem muita gente que não conheceu o carro, né? Agora quem já é da velha guarda, assim como nós, cansou de andar de esplanada. Bem, vamos dar uma olhadinha, vamos conhecer o senhor Vitor Simone, que é da Personal Parts. Conheça a Personal Parts. Renê, mostra pra gente. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Simone, eu sou dono da Personal Parts. A Personal Parts é uma empresa que fabrica acessórios, basicamente, né, acessórios aerodinâmicos para automóvel, em fibra de vidro. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, onde eu cheguei, que culminou na criação da Personal Parts. A minha formação acadêmica, eu sou arquiteto, mas numa época que não existia nem desenho industrial. Fiz arquitetura, que é o que mais se aproximava da parte de criação, de desenho, ilustração, esse tipo de coisa. Mas com a prática eu vi que não tinha nada a ver com isso. Mas com tudo isso, eu ingressei na Ford, eu tinha 15 anos, fazia Senai, na verdade era até Willys, foi no ano que a Ford comprou a Willys, e fiz uma trajetória lá por 10 anos. Foi quando eu resolvi fazer faculdade, já não deu para conciliar as duas coisas, e fiquei trabalhando no ramo de construção civil. Porém, o sangue e o amor pelo automóvel sempre falou mais alto. Foi quando me levou
a procurar de novo o ramo automotivo. Tive sorte de reencontrar o meu antigo gerente, ele me readmitiu, e de lá eu segui carreira. Eu fiz uma parte de modelagem e logo em seguida eu passei para designer, onde a gente começava a criar muita coisa e aprendi muito nessa fase. Quando eu me aposentei, eu relativamente novo, eu resolvi fazer alguma coisa para manter o padrão de vida que a gente tinha. Foi quando eu resolvi fazer alguma coisa que eu gostava e que eu entendia. Foi quando eu resolvi fazer esse tipo de acessório. Isso nós estamos falando do ano de 96, foi quando surgiu a Personal Parts. Com toda essa experiência adquirida, para mim ficava até relativamente fácil criar as peças, modelar e colocar no mercado. O mercado naquela época tinha bastante carência desse tipo de trabalho. Foi quando a gente atingiu o nosso maior desenvolvimento e culminou inclusive com a época do Velozes e Furiosos, com a época do Tuning, mas enfim, não tem nada a ver com o Tuning, a gente já existia quando surgiu essa terminologia, que virou uma febre mundial inclusive, a gente já estava instalado nesse tipo de atividade. E de lá para cá a gente só vem atualizando, Então, basicamente, a Personal Parts, ela tem duas atividades básicas, né? Uma seria a construção de peças e a outra seria o trabalho no próprio automóvel, fazendo as modificações que o cliente exige. E essas modificações, posso dizer que não tem limite. Então vai desde um simples alargamento de paralama, troca de para-choques, ou até modelar o carro por completo. Se o carro for de fibra de vidro, é um trabalho um pouco mais fácil. Como a gente faz em fibra, então fibra com fibra fica mais fácil trabalhar. Mas nada impede de a gente fazer na lata, como já fizemos muitos outros carros. Vou agradecendo ao senhor Vitor Simone pela participação. O senhor Vitor realmente é uma pessoa fantástica, viu? Fantástica mesmo. A gente ficaria ali o dia todo olhando, conhecendo a empresa. E lembrando que o senhor Vitor é o criador do San Vito, que nós vamos mostrar depois do intervalo, ok? Então você vai conhecer depois do intervalo o San Vito, que é um carro genuinamente nacional, criado pelo senhor Vitor. Cuide bem de sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Há mais de 10 anos no ramo, dando suporte a colecionadores e amantes de autos e motos. Com mais de 600 modelagens, oferecemos proteção para áreas internas e externas. Ligue 19 991 18 25 17. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Muito bem, então agora vamos conhecer este automóvel super sport que é o San Vito. Bom, pessoal, aqui nós estamos no meio de duas realizações minhas, né? Que é o San Vito 1 e o San Vito 2, que são dois protótipos, que eu resolvi construir. O carro não é derivado de nenhum carro, ele foi feito integral, chassi, tudo é dele. A intenção no início desse carro era até comercializar, fabricar, criar uma linha de montagem, mas a coisa não evoluiu nesse sentido. Daí eu resolvi fazer o San Vito 2, que basicamente ele difere do 1 nas medidas de entre-eixo, que passam
10 centímetros mais longo, e na capota, que eu resolvi levantar 5 centímetros. Porque ele estava... Esse carro, na verdade, ele é um pouco desconfortável. É um carro apertado, né, pelas próprias dimensões dele. E nesse daqui, eu já resolvi dar um certo conforto. Esse carro, o foco dele inicial era um carro bem espartano, inclusive não era nem para ter capota, não era para ter para-brisa. O que eu queria fazer dele, o conceito dele, era a mesma coisa de um Porsche Spyder, porém atualizado. Mas, conforme o carro foi evoluindo, eu acabei gostando mais do carro e acabei acrescentando capota e uma série de coisas. Esse daqui não, esse daqui já o foco já é outro. Eu já resolvi dar todo o conforto possível, inclusive ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, freio assistido, né, em todos os sentidos, o próprio embreagem hidráulica, enfim, todos os itens de confortos atuais eu resolvi pôr nesse carro. Porém, como é uma coisa que não está nos nossos planos com relação a personal parts, de comercializar, eu não tenho tempo de mexer nesse carro. Então ele vai ficando aí um dia, quem sabe ele fica pronto. Viram só? Realmente é fantástico esse carro, né? Fantástico mesmo. Bem, você poste ao lado da sua TV, tire uma foto assistindo o programa Direção Retrô e envie para o nosso WhatsApp, que é 11 95983 5158, ok? Bem, vamos deixando um abraço aqui para o pessoal que faz esse contato conosco. O Roberto Lourenço de São Miguel, São Paulo, nos assiste. O Vinícius Moraes, lá do Rio de Janeiro também. O senhor Nivaldo, da Freguesia do Ó, em São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Luiz Herculano, um grande abraço, obrigado também. E ao Roberto Carlos, lá do Mato Grosso do Sul, que também nos assiste. Viram só quanta gente assistindo o programa Direção Retrô? Bem, agora sim, agora vamos ver o senhor André Bellarmino falando sobre o uso da cadeirinha. O que mudou? Você sabe? Confere agora. Vamos lá. Todo mundo sabe que é extremamente importante a utilização do cinto de segurança para proteger todos os passageiros do veículo. Mas os cintos não foram projetados para proteger as crianças. Então, é necessária a utilização dos dispositivos de retenção adequados para deixar as crianças seguras durante a viagem. Mas você sabe qual é a forma correta da utilização da cadeirinha e dos outros dispositivos de retenção depois da alteração da lei? Bom, antes da alteração da lei, crianças com menos de 10 anos de idade tinham que ser transportadas no banco traseiro e crianças com até 7 anos e meio de idade tinham que utilizar algum tipo de dispositivo de retenção de acordo com as idades. Isso variava. Hoje, como ficou? Hoje, crianças com menos de 10 anos e menos de 1,45 de altura têm que ser transportadas no banco traseiro e utilizar os equipamentos de retenção. Essa alteração veio para fazer uma correção, tá, pessoal? Porque os cintos de segurança instalados nos veículos foram projetados para proteger pessoas que tenham mais de 1,45 de altura. Então, quando a criança tem menos de 1,45, algum dispositivo especial de retenção tem que ser adaptado para que ela esteja segura. Pegando esse gancho aí, vamos fazer uma hipótese. Se uma criança de 9 anos tem mais de 1,45 de altura, tem 1,50, por exemplo, não é necessário ser utilizado nenhum tipo de dispositivo de retenção para ela. Só o cinto de segurança do carro já é o suficiente. E nem é necessário também que ela seja transportada no banco traseiro. Depois da alteração, ela pode até ser transportada no banco dianteiro, se ela tiver mais de 1,45. Então, hoje você deve utilizar o dispositivo que melhor se adeque à criança que vai ser transportada. Isso independente da idade dela. E sim, o que vai contar é o tamanho da criança. Surgem umas dúvidas nesses casos, as pessoas perguntam: o meu carro não tem o banco traseiro, é um modelo que só tem o banco dianteiro. E aí, como é que eu faço?
Nesse caso, a lei permite que você instale o dispositivo de retenção adequado para a criança no banco dianteiro. Tá tudo bem, tá tranquilo. Uma outra dúvida que surge também. Meu carro é de passeio comum, mas eu tenho 2 filhos pequenos e 2 sobrinhos também pequenos, por exemplo. Quero levar a criançada toda para passear. Como é que eu faço? Vou colocar os 3 dispositivos de retenção no banco traseiro, colocar as 3 crianças. Vai ficar faltando uma criança e sobrando um lugar na frente. Nesse caso, posso colocar a criança no banco da frente com o dispositivo de retenção? Nesse caso, pode sim, a lei permite. Quando o número de crianças excede o número de assentos do banco traseiro, a lei permite que você coloque uma criança no banco dianteiro utilizando os dispositivos de retenção adequados, tá bom? Outra coisa que você pode se perguntar também, tem algum veículo que não precise utilizar o dispositivo de retenção para transportar a criança? Tem sim. Veículos de transporte coletivo, ônibus, vans, táxis, Uber, caminhão, esses veículos não precisam utilizar a cadeirinha e nenhum outro tipo de dispositivo de retenção para transportar a criança. Mas nesses veículos aí não tem risco para a criança quando ocorrer algum acidente? Tem sim, mas a lei permite que esses veículos transportem as crianças sem utilizar os dispositivos de retenção regulares. Muito obrigado, André Bellarmino, por mais esta participação abrilhantando o nosso programa. Lembrando que o André Bellarmino mantém um canal no YouTube que se chama Canal Rápido e Objetivo. Sentiu saudades ou quer conferir mais programa nosso? youtube.com/Direção Retrô, ok? Nós vamos soltando o maneco, mas a semana que vem nós aqui estaremos novamente. Até mais!